Olá pessoal, então dando continuidade, quais são as adaptações didático-pedagógico para trabalharmos com estudantes com deficiência visual? Baixa visão e estudantes cegos. Bom, para estudantes com baixa visão, o material ele pode ser óptico, ou seja, lupas de aumento. Nós temos lupas manuais, comuns, iluminada, a régua, tem régua que são lupas também que auxiliam na leitura. Existem lupas eletrônicas. Alguns desses materiais, inclusive, você acha na escola, nas salas de recursos. E além dos recursos ópticos, nós também trabalhamos com recursos não ópticos. Quais são esses recursos? São os recursos de ampliação de material, por exemplo. Nós podemos ampliar material para as crianças com baixa visão. Nós também podemos fazer modificações ambientais. Nós podemos melhorar a condição de iluminação da sala, organizar o ambiente para que não tenha luz externa interferindo, para que o aluno possa enxergar melhor. Esse exemplo a gente pode até citar os exemplos das salas de videoconferência, por exemplo. Essas salas elas precisam ter cortina, precisa ser bem fechadinho para a luz externa não atrapalhar a incidência de luz interna do ambiente para que você possa ver a projeção muito bem. Tá? Então, melhorar o contraste da iluminação é uma alternativa. Então, muitas vezes você chega na sala de aula, aí você coloca o estudante para sentar na primeira fila, por exemplo. E aí tem uma luz na frente que está queimada, o campo visual dele já é reduzido e aí fica escuro para ele enxergar. Então você pode auxiliar, a escola também pode auxiliar na adaptação desses recursos. Isso já não é nem adaptação de recurso, isso são recursos que já devem ser realizados. Então a ampliação de material que a gente já falou, a gente pode escanear os materiais já ampliados para nossos estudantes. Nós podemos utilizar outros tipos de acessórios para que ele possa enxergar o material, como as réguas de leitura, por exemplo. Tem um material que eu estou mandando para vocês aí em PDF, que vocês vão olhar, que chama Tiposcópio. E esse material o professor mesmo pode produzir. Então, dentro de um texto já ampliado, o estudante com deficiência visual, nesse caso o estudante com baixa visão, ele pode ter em destaque cada frase que ele vai ler, que contrasta com o ambiente. Ele consegue ver as frases de forma isoladas, para que as frases que estão em cima e as que estão embaixo não confundam e não prejudique a sua acuidade visual. E esse material chama Tiposcópio, tá na lista de materiais que eu estou enviando para você, tá? Ele ajuda então no contraste com o papel e a escrita. Certo? Você, professor, você gosta de usar várias cores de giz, né, para diferenciar as operações. Então, utilize cores que dão um contraste melhor para o seu estudante. Às vezes, mesmo estudante que não tem baixa visão ou que não tem nenhum tipo de deficiência visual, não consegue enxergar o que o professor escreve. Se ele escrever de amarelo, aquele amarelinho bem fraco, num quadro e com uma sala que não tem uma boa iluminação, né? Então precisa prestar atenção nisso. Privilegie o contraste bem evidente para que ele possa ver. Existem cadernos específicos que você pode usar, que o estudante com baixa visão pode usar. Ele tem a pauta mais grossa e a distância maior entre as linhas. Então ele vê muito melhor a pauta, a linha, né? E a distância fica muito melhor para ele poder escrever. Esse material você compra, ele está disponível nas papelarias, livrarias. Mas também o professor, os pais, eles podem confeccionar esse material a partir de um caderno comum, grifando as pautas, deixando elas bem mais contrastadas. Dá para fazer. No material que eu estou enviando para vocês, também tem esse tipo de caderno com pauta ampliada. Existe também o pedido de ampliação de livro, né? As escolas da rede pública sempre recebem demandas para ampliação do material. Então, dá para pedir o livro ampliado para os estudantes. Um recurso que você pode usar também é
sempre ampliar. Se você for projetar suas aulas nos slides ou escrever no quadro, procure escrever com letras maiores. Procure usar fontes maiores para que seu estudante possa ver melhor. Às vezes, quando nós vamos assistir palestras ou aulas mesmo, você olha para as fontes e não consegue ler direito, porque o contraste não está bom, a fonte é pequena. Então, vamos usar fonte maior, 30, 32, 36 ou um tamanho que fique bom. O ideal é que você converse com o seu estudante com baixa visão e verifique qual é a melhor fonte para que ele possa verificar. Porque uma fonte muito grande também acaba atrapalhando ele. E uma fonte muito pequena, reduzida demais, ele não vai enxergar. Então, converse com os estudantes para saber qual o material mais adequado para ser utilizado. E também peça para ele, pergunte para ele se as cores que você está usando de giz e as cores que você usa na sua projeção de slide são adequadas para aquela apresentação. É claro que você precisa usar o bom senso também, né? Escolha cores que deem contrastes umas com as outras, senão ninguém enxerga nada. Bom, isso para estudantes com baixa visão, certo? Algumas adaptações e está no material que eu enviei para vocês. E para estudantes cegos? Bom, para esses estudantes nós temos o sistema Braille. Braille não é uma língua, é um código linguístico que ele vai utilizar para poder fazer a leitura e escrita do material. Bom, para isso o estudante precisa conhecer Braille e você vai precisar de um professor de apoio para que ele possa fazer a leitura dos materiais que o estudante for produzir. O ideal é que você também saiba um pouco desse código linguístico. Existem máquinas de escrever em Braille, mas para quem não tem muitos recursos, para escolas que dificilmente têm esses recursos, existe um material que vocês vão conferir no PDF que eu mandei para vocês, que é chamado de reglete e punção. O reglete, ele é um material onde o aluno vai marcar com a punção os pontos em Braille que ele precisa escrever. Existem materiais concretos que nós podemos fazer com o estudante cego, porque o estudante cego ele precisa ter o contato, ele precisa manipular o concreto, principalmente na área de vocês, que é a área. Então, existem estudantes em fase de aprendizagem, eles precisam ter contato com os materiais. Então, existem o material dourado, que nós podemos usar na escola. Existem os materiais de blocos lógicos, que tem as formas geométricas que ele pode tocar. E também vocês já conhecem que existe o multiplano, que os alunos podem usar para elaborar as suas operações, para elaborar formas gráficas. E além disso, nós podemos usar o recurso de gravação de áudio. Bom, para isso o estudante precisa ter algum conhecimento tecnológico, tá? Mas você pode auxiliar nisso também. Hoje, com as redes sociais e com as tecnologias, a gente consegue gravar áudio e enviar. Bom, o ideal é que você possa gravar parte da sua aula com as explicações conceituais mais pontuais. Não adianta gravar toda a aula também, porque se você parar para pensar, a aula dura em torno aí de 50 minutos, uma aula, né? O aluno, ele tem 5 aulas. Então, vão dar 4 horas e poucos de aula, certo? Aí você grava todas as aulas. Que hora que ele vai ouvir tudo isso de novo? Então, ele vai passar 2 vezes ouvindo a mesma coisa. E o tempo para isso? E depois, como que ele vai fazer as tarefas, estudar outras coisas? Então, o ideal é que o professor grave explicações pontuais da sua disciplina. Que nem eu estou fazendo aqui. Eu estou gravando, na nossa aula deveria ter 3 horas, mas eu pego questões pontuais e distribuo aí em 10, 20 minutos para vocês assistirem. Eu não vou gravar 3 horas de aula, porque depois vocês vão ter que assistir 3 horas e depois mais 3 horas se tiver dúvida, e aí fica inviável. Imagina para o estudante cego. Então é importante gravar conceitos, explicações pontuais para que ele possa acompanhar. Você pode fazer isso com um gravador de voz, tá?
Ou você pode fazer isso usando o smartphone, seu celular mesmo, e mandar por WhatsApp, por exemplo. Aqui eu falei algumas adaptações a alguns materiais. Vocês vão conferir no material que eu mandei de vocês mais recursos e vocês também poderão pesquisar sobre esses recursos, tá bom? Agora eu vou deixar uma atividadezinha para vocês irem fazendo, pesquisando e trabalhando um pouco sobre isso que a gente acabou de explicar, tá bom? Até mais!